A quarta testemunha do caso foi ouvida na tarde dessa quinta-feira, no 8º Distrito Policial em Curitiba. O jovem seria um amigo de Vinícius de Paula Souza, de 25 anos, morto após uma festa de carnaval no bairro Xaxim, na última terça-feira. A advogada Bárbara Ferracioli é quem representa a família da vítima e acompanhou os depoimentos. As testemunhas têm ajudado a montar o quebra-cabeça desse caso. Todas elas foram unânimes em contar o que de fato aconteceu no estacionamento do bar. A versão das testemunhas é unânime, né, de que o Vinícius ele foi agredido brutalmente, covardemente, com um golpe na cabeça, por uma pessoa que já está identificada nos autos, mas que não seria o músico. Na versão relatada pelo cantor sertanejo, o Wendel Souza, ele deixa claro que não viu em quem acertou a cotovelada. Foi uma questão de segundos. Quando eu olho para trás, vem 3, com a verdade 4, mas um ficou parado e vem 3 em cima de mim, já um me dá um soco aqui. E daí quando eu olhei, foi muito rápido. Eu dei uma cotovelada, quando eu olhei, um cara catou a garrafa, uma coisa de questão de segundo. E aquela loucura, eu estava abraçado ainda com a minha namorada, o rapaz catou a garrafa, quando eu vi alguém deu um soco e ele caiu. Outro ponto revelado inicialmente foi de que Vinícius teria se desequilibrado e batido a cabeça, mas na verdade ele já teria caído desacordado no chão do local, só reagiu depois de 1 hora. Nenhum depoimento até o momento disse que ele bateu a cabeça e por conta disso ele teve um traumatismo. Então isso não está comprovado nos autos, e testemunhas relatam, por outro lado, que ele já cai desmaiado, inconsciente e já com o rosto sangrando e já não volta mais. Vinícius, o rapaz que era apaixonado por futebol, como mostra essa foto no estádio, foi levado em estado gravíssimo para esse hospital. Segundo a família, ele tinha 10% de possibilidade de sobreviver. E, infelizmente, acabou vindo a óbito nessa quinta-feira pela manhã. O Wendel acabou preso por lesão corporal grave, mas foi solto ontem à tarde da Central de Flagrantes após uma audiência de custódia. O juiz entendeu que ele não oferece risco à sociedade e pode responder o processo em liberdade. Mas um detalhe que chamou bastante a atenção da nossa reportagem é que os advogados que representam o Wendel, o cantor sertanejo, seriam os mesmos que atendem às demandas da casa noturna onde toda essa tragédia aconteceu. Foi levantada, então, uma suspeita, uma possibilidade de que o Wendel estaria, então, escondendo quem, de fato, agrediu brutalmente Vinícius. Policiais civis saíram ontem à tarde em busca de cumprir um mandado de intimação no nome de Emerson da Rocha Mota, que seria o dono do local da festa, o mesmo que aparece nessa imagem, abandonando o bar enquanto a vítima era socorrida. Mas ele não foi encontrado e estaria desaparecido. Em nota enviada à Rede Massa, Emerson escreveu em terceira pessoa, dizendo que iria se pronunciar somente por meio de nota, depois de prestar depoimento na Polícia Civil. Disse também que a empresa estaria focada em ajudar a família da vítima, mas isso nunca aconteceu. Não foi feito nada, tá? Essa informação é inverídica. Inclusive, nem no dia dos fatos eles não fizeram nada, né, para prestar um socorro imediato ali. O socorro veio muito mais de frequentadores, pessoas que estavam ali e se comoveram com a situação, do que de algum responsável pela empresa, e até hoje eles não prestaram auxílio nenhum. Não sei por que estão divulgando isso. Só que enquanto isso, o verdadeiro responsável pela morte de Vinícius continua solto. O homem que levou embora os sonhos do Vini e acabou com a alegria diária da família e amigos do jovem. Vinícius tinha 25 anos, né, uma vida inteira pela frente, fazendo faculdade, vários sonhos a serem realizados, né? Então é uma situação desesperadora e de muita dor. Sem enrolação, já quero conversar com o nosso repórter Voz de Berrante, o Douglas Bandeira, está na frente da delegacia. Quero saber o seguinte, o dono da balada já apareceu por aí ou não, Douglas? Boa tarde. Lucas, eu já vou responder diretamente. Não, por enquanto. Estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, eu e o Marcelo Mercúrio, aqui no 8º Distrito, delegacia responsável por essa situação. E, por enquanto, o dono desta balada, proprietário, ou pelo menos o rapaz responsável pela gerência dessa casa noturna, que foi apontado por algumas testemunhas por ter dado soco no Vinícius,
que infelizmente morreu, morte cerebral, apontado por testemunhas, apontado pela advogada que ouviu essas testemunhas, por enquanto não apareceu. E olha, Lucas, já que nós estamos falando aqui de fato de um homicídio, deixou de ser uma lesão corporal, virou uma lesão corporal seguida de homicídio, a gente foi buscar o vídeo da audiência e queremos saber, portanto, o que a Polícia Militar visualizou quando ela chegou naquele local. Qual foi a história que contaram para os policiais militares e o que eles visualizaram quando chegaram por lá. Vamos ver se a polícia também vai confirmar essa questão do soco. A gente sabe que a cotovelada é a autoria conhecida e confessa, inclusive, do Wendel, músico que foi preso em flagrante, já foi liberado em audiência de custódia. Mas e esse soco? Será que a Polícia Militar também confirma que existiu um segundo golpe para cima do Vinícius, esse rapaz que perdeu a vida com apenas 25 anos de idade? Vamos ver. O Wendel e o Emerson que praticaram ambas as lesões contra a vítima. Isso. Testemunhas dizem que tinha o patrão, que também foi elegido, relatou que era um cara alto, forte, polaco, seria o Emerson, bate com as características realmente do dono. É o proprietário do bar, né? Isso, que ele não localizou, não estava presente. E o próprio vendo ali para nós, ele falou que realmente a hora que ele viu que o rapaz ia pegar uma das partes, ia pegar uma garrafa de vidro para dar na cabeça dele, ou um granada de cerveja, coisa assim, foi quando ele se defendeu. Ele disse que deu uma cotovelada no rapaz, e daí nisso o cara já caiu no chão. Mas o Wendel e o Emerson foram agressores. São. Dessas lesões que a vítima sofreu. Sim. E o Wendel seria funcionário do bar? Funcionário. O Emerson que se evadia é patrão dele. Patrão dele. Segundo os primos, na verdade, os dois agrediram, mas o que derrubou foi o soco do outro que não foi conduzido. Mas os dois agrediram? Sim, mas os dois agrediram. Os dois foram autores da agressão? Sim. Então vamos lá. Nós temos testemunhas falando que o gerente do bar fez isso aí. Nós temos a advogada confirmando para a nossa equipe de reportagem de fato que existe essa informação. E agora nós temos a Polícia Militar também confirmando essa informação. Então cadê o gerente? Cadê o Emerson, que não apareceu aqui? Gente, no período que nós estivemos aqui, eu e o Marcel aqui no 8º Distrito, nós pegamos alguma movimentação e a principal movimentação que nós notamos foi a chegada de 2 advogados, uma advogada e um advogado. Nós descobrimos que essa advogada que compareceu aqui no 8º Distrito é a advogada do bar, que representa os direitos do estabelecimento comercial. E junto a ela estava o advogado do gerente do bar, do Emerson. O advogado preferiu não conversar com a imprensa por enquanto. Já a advogada, ela trocou uma palavra com a nossa equipe de reportagem. Essa conversa você vai ver a partir de agora. Nós tivemos que tomar ciência, né, do procedimento, porque o Emerson ainda não foi intimado, que é tido como o proprietário do bar, né, e para que ele venha, né, prestar o depoimento, ele está à disposição, né, e então nós estamos aguardando as autoridades. Justamente a gente está tentando entender, né, através de testemunhas e etc. Então por isso que a gente não pode ser leviano nesse momento, né, e um momento tão delicado como esse, então a gente está tomando as precauções por conta disso. O bar tem câmeras, só que nós não sabemos ainda como que está essa situação, se elas estavam funcionando, se não estavam, mas vai ser tudo apresentado para as autoridades. Olha, Lucas e pessoal que assiste o Tribuna da Massa, eu posso dizer para vocês que essa investigação sofreu um atraso. E por que ela sofreu esse atraso? Quando tudo aconteceu, eles pegaram o Wendel, levaram para a Central de Flagrantes, portanto a Central de Flagrantes passou a ter essa investigação em mãos. Posteriormente, essa investigação veio aqui para o 8º Distrito. E essa burocracia de transferir um caso de uma delegacia para outra acabou atrasando, de fato, quem seria o responsável por realizar as diligências necessárias. E quando eu falo diligências, é ir lá no bar, pegar as câmeras de segurança que podem ter registrado o exato momento que esse soco aconteceu, porque nós temos a informação que existem câmeras de segurança nesse bar, ou seja, essa diligência por enquanto ainda não aconteceu e até outras testemunhas fundamentais ainda devem ser ouvidas nas próximas horas. Inclusive tem a informação que uma testemunha que também pode ser fundamental está para chegar aqui na delegacia para prestar esse depoimento. E olha só, nós temos inclusive, olha lá, está chegando, ó, uma testemunha ali, por enquanto, com um grupo de advogados, uma testemunha que, segundo o que nós temos, pertenceria ali ao quadro de funcionários dessa balada. Douglas, vamos acompanhar ali, Marcel? É o Douglas, segurança, um dos seguranças dessa casa noturna. Pode falar, Lucas, eu vou acompanhar aqui essa apresentação. Eu só queria te informar, eu já estava sabendo dessa. Um dos seguranças está chegando por aí. Palavra contigo. Beleza.
Exatamente, vamos lá, estamos aqui junto com o doutor, junto com o segurança, doutor Igor Gá, como é que vai? E um dos seguranças que trabalhava lá. Você pode só falar para nós o que você viu ali, rapaz? Eu não vou comentar nada, não. Ele não quer nesse momento. Exatamente o que aconteceu ali naquela localidade. Só fala com o meu advogado, eu não vou. Do bar? Eu não vou comentar nada. Você trabalhava no local lá? Vamos, doutor. O que você viu no bar? Ele está na condição de testemunha, gente. Então, assim, ele, claro que vai falar agora com o delegado responsável e vai também acompanhar aqui todo esse procedimento. O doutor Igor Gá, pelo que a gente percebeu aqui, é o advogado dele. E o rapaz realmente não quis falar. Vamos ver o que o advogado está falando agora. Conta que ele teria participado dessa agressão, o que é contestado por ele e por muitas das informações que estão sendo colhidas e que ainda serão levantadas pelas diligências realizadas pela delegacia. Nós temos que, segundo a informação que ele nos presta, que não houve nenhuma participação dele nesse delito que causou a morte desse jovem. Como é o nome dele? Pode falar o seu nome, você pode falar. Jailson. O que você viu? Isso, vamos ver o que ele viu ali. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Quero comentar. Não quer comentar nada, mas você não agrediu o rapaz. Você não agrediu? Não fala nada, ele não vai falar nesse momento. Tá, doutor, ele não agrediu o rapaz. Segundo as informações dele, não houve nenhuma agressão por parte dele. Ele pediu alguma coisa? Ele ainda tentou salvar. Ele tentou fazer o resgate desse jovem, ficou fazendo a massagem cardíaca por quase 40 minutos. E agrediu o rapaz? Essa é uma informação que talvez ele vai levar até o delegado para dar conta de todas as circunstâncias que se houveram. Ele ainda vai conversar com a autoridade policial para que possa fazer, então, melhor esse levantamento. Mas tudo ainda por hora, afirma a imprensa e também isso na delegacia, que é preliminar se dizer. Uma vez que as coisas começaram agora a ser esclarecidas, tanto por parte da Polícia Judiciária, como por parte do nosso escritório que está fazendo essa investigação defensiva. Doutor, é importante para ele também as imagens ali daquela casa noturna. A defesa está solicitando essas imagens ali para a gerência da casa, não? Essas imagens ainda não estão disponíveis com ele. Ele não tem ainda acesso a essas informações. Essas imagens elas têm que ser requisitadas junto ao bar, junto a essa lanchonete, porque ele não tem domínio sobre as circunstâncias. Ele estava lá a trabalho, não nega essa informação, mas ele não tem nenhum domínio sobre o equipamento que captura essas imagens, o DVR. Nem tem agora como ele disponibilizar isso, nem agora, acredito que também no futuro, tampouco, como disponibilizar essas imagens à autoridade policial. Ela deve ser requisitada juntamente ao proprietário do estabelecimento ou o gerente, o responsável pelas mesmas. Ele chegou a presenciar aquela briga entre o casal que acabou gerando essa tragédia, hein? Ele viu todas as circunstâncias que lá se houveram. Ele tem conhecimento de todos os fatos. Porém, nesse momento ainda é prematuro para que ele possa fazer qualquer tipo de afirmação. Então a gente vai continuar acompanhando aqui, Lucas, a apresentação desse rapaz que está entrando aqui na condição de testemunha, tá? A gente tem que deixar bem claro. Segundo o que o advogado contou, ele não tem participação aí na agressão. Ele vai entrar apenas para contar exatamente como foi a dinâmica dentro daquela casa noturna. Dinâmica essa que infelizmente tirou a vida do Vinícius de Paula. A gente vai acompanhar essa entrada dele aqui na delegacia. Inclusive nós temos aqui a entrevista ainda, né, do delegado. O delegado mandou para nós um vídeo a respeito dessa investigação, o doutor Silas Roque. Daqui a pouco a gente vai soltar esse vídeo. Enquanto isso, a gente pode continuar ouvindo aqui o advogado falando a respeito dessa situação. Vamos lá. Nós não temos as imagens do bar. Não tenho nenhuma imagem. O que eu tenho, nós temos, ele me forneceu, são imagens do resgate, que aparecem algumas pessoas-chave, inclusive, nesse momento. Ele quer franquear isso à autoridade policial para que possa, então, a autoridade policial fazer um melhor e mais apurado juízo de valor, esclarecendo os fatos que ali aconteceram. A gente está continuando, a gente está acompanhando ainda praticamente essa coletiva de imprensa aqui ao vivo na frente do 8º Distrito. E aí agora o advogado está falando ainda mais detalhes dessa situação, mas eu estou bastante curioso, Lucas, para tentar entender essa dinâmica de como tudo aconteceu. Quantos seguranças estavam por lá, quantos seguranças foram responsáveis por até a separação dessa briga aí. Vamos acompanhar que eu quero fazer essa pergunta aqui para o advogado responsável, o advogado desse segurança. Vamos lá. Contra ele ou algo nesse sentido, de forma equivocada pela autoridade policial. Eu estou curioso, quantos seguranças existiam naquela balada, naquela casa noturna? Quantos foram responsáveis por tentar fazer essa separação da briga? E quantos foram responsáveis também por tudo isso aí? Tinham 2 pessoas que cuidavam da segurança no local. Ele seria um deles e a outra pessoa? A área de segurança. Estava a trabalho naquele local.
Então vamos lá, a gente vai acompanhar então essa apresentação aqui na delegacia. Ele tem que se apresentar ao Dr. Silas Roque, que está esperando de fato essa apresentação desse rapaz aqui no 8º Distrito Policial. Nós temos ainda uma outra equipe de imprensa ali fazendo os questionamentos necessários a esse segurança. Preferiu ficar em silêncio para a equipe de imprensa. Ele não é obrigado a falar se ele está entrando aqui apenas na condição de testemunha. Por enquanto ele não é considerado um suspeito. Mas a gente continua acompanhando essa apresentação aqui no 8º Distrito. Essa, portanto, é a segunda movimentação desse dia, Lucas, dessa sexta-feira. A primeira foi da chegada dos advogados aqui no 8º. Advogado, repito aqui, que representa os direitos do estabelecimento comercial ali, da balada, ali do local onde tudo aconteceu. E o advogado do gerente, tá? Do Emerson, que também chegou aqui, mas preferiu não falar com a equipe de reportagem, não falar com a imprensa. Então a gente agora está recebendo essa informação desse segurança. Eu tenho certeza que as informações que ele deve prestar ali ao Dr. Silas Roque podem ser fundamentais, principalmente para entender de fato ou fazer mais uma confirmação a respeito daquele soco, né? O soco que possivelmente o Emerson teria dado no Vinícius. Soco esse que fez o rapaz acabar caindo ali onde ele estava, né? E também o soco responsável pelo ferimento ainda maior na cabeça desse menino, que acabou perdendo a vida por uma morte cerebral, o que deixa a situação bastante grave. O Vinícius era uma pessoa muito querida por familiares, querida também por amigos. Aquela era praticamente o fim da festa, ele já estava saindo, acabou presenciando uma briga entre o casal. Inclusive, Lucas, eu quero já até deixar claro aqui, essa briga que estava acontecendo entre o casal, que era com o músico, o Wendel, que estava com uma companheira, uma namorada dele, o Wendel já tinha uma medida protetiva que foi feita por ela contra ele, e essa medida inclusive foi citada ali na audiência de custódia, que liberou o Wendel, né? Hoje ele está respondendo esse processo em liberdade provisória, uma liberdade condicional. Então ele tinha essa medida protetiva que era feita, que foi feita no ano passado contra ele. Essa medida foi quebrada naquela manhã de terça-feira, quando essa ex-companheira, essa namorada, foi até essa casa noturna, né? E aí, quando ela foi até lá, acabou quebrando essa medida protetiva. Mesmo assim, ele foi colocado em liberdade condicional. Lucas, daqui a pouco a gente volta, temos ainda o vídeo do delegado Silas Roque falando a respeito dessa situação. O tribunal vai continuar acompanhando essa história de perto, viu? Perfeitamente. Obrigado, Douglas Bandeira. Um homem grande, né, gente? O segurança ali, grande, forte. Ele tem até aquelas orelhas de quem luta jiu-jitsu. Eu agradeço a enorme audiência em toda Curitiba, região metropolitana, até a delegacia está ligada lá no Tribuna da Massa.